Então vamos pensar de novo. Então, voltando. A gente está colocando que o nosso problema é controlar o estoque. Então tá bom. A partir do momento que eu falo assim, olha, o meu problema é controlar o estoque, o que a gente começa a questionar? Então, as primeiras coisas que a gente vai questionar para o nosso cliente lá é: você tem hoje algum controle de estoque? Você tem uma planilha onde você controla o estoque dos seus produtos? Os seus produtos são identificados por algum código? Como que eu sei se que o meu produto tem pouca quantidade ou tem muita quantidade no nosso controle, né? No nosso estoque? Como que você faz isso atualmente? Então, com essas perguntas, com esses questionamentos, a gente vai passar a ter o quê? Respostas, e aí a gente vai ter que chegar e falar assim, não, olha, ok, então tá bom, eu entendi como que funciona o seu processo. Então, para automatizar ele, o que, que a gente precisa? Aí eu vou escrever uma documentação, onde eu vou descrever todo o processo, assim, olha, para eu controlar o estoque, eu preciso, primeiramente, realizar o cadastro dos meus produtos. Então, como que vai funcionar o cadastro do meu produto? Eu preciso identificar o meu produto, criar um código para cada um dos produtos, colocar a descrição do produto, fornecedor, preço. Tenho que colocar o quê? A quantidade de caixas que eu tenho no meu estoque. Ou seja, eu vou precisar criar um estoque inicial, Isso. certo? Tudo bem até aqui? Não é só comprar RP ou fazer ela, tem toda uma mudança, né? Tem toda uma preparação e tem toda uma quantidade de informações que tem que ter coletado antes de começar. Sim, sim. Então, quando você coloca, principalmente quando você vai implantar um sistema ERP, você tem que fazer todo um processo, todo um levantamento, assim como você faz para fazer um desenvolvimento de sistema. Você precisa identificar os processos para você efetivamente conseguir desenvolver. É para você conseguir efetivamente implantar. Pessoal, só me dá um minutinho aqui que eu vou. Certo. Então, Gabriel, nós temos que dar um salve no professor de física depois, hein, mano? Tem que ver com ele onde é que tá as aulas, o que a gente perdeu. Que outra, que a Alessandra tinha me passado pelo WhatsApp, a gente passou, se eu não me engano, 3 atividades e teve outra aula online. Só que eu falei, mano, você sabia dos bagulho, por que você não mandou antes? Ela, meu, não sabia que vocês não tava sabendo, tanto é que eu te mandei o link. Quando ela me mandou, que eu fiquei sabendo que a gente tava tendo aula online. Então eu falei, ela comunicou civil e não comunicou nada da computação, tá tirando. Sim. Mano, é que a gente não tem representante, porra. Nosso representante é uns bosta, tá ligado? Não, a questão é que quando aconteceu o bagulho, nós não tinha grupo nenhum pra informar Sim. nada, entendeu? Então ferrou. E outra, quarta, eu achei que o Daniel ia dar aula de circuitos digitais, ele falou que não é ele, será outro professor. Então, por enquanto, a gente não tem professor de quarta. Era o Cezão, mas o Cezão rodou, mano. Então, ele saiu, né? Mas eu tô falando, ele falou que tá pra trocar, mas enquanto não tá tendo aula, só vamos viver do AVE e já era. Eu quero ver como É vai ser as isso. provas, se vão adiar as datas, porque se a prova for dia 9, filho, tem como ninguém passar. E, parça, a gente ficou praticamente um mês sem aula. Mano, eu tô indo, mas é de tristeza. Piorou, mano, aí, se eu não me engano, acabou de entrar. Voltando aí, gente. Então vamos lá. Então, como a gente estava comentando, a gente tem o seguinte processo, né? Então a gente precisa, baseado no que a gente identificou com o cliente, com o cliente através de perguntas, questionários e tudo, a gente vai conseguir identificar como que funciona o processo do cliente e aí efetivamente começar a desenhar uma solução. Então, como eu estava colocando aqui, a gente vai precisar primeiro cadastrar os nossos produtos. Para cadastrar o nosso produto, eu preciso colocar o código do produto, descrição, valor, fornecedor. Aí eu vou ter que definir aqui um estoque inicial. Aí, por exemplo, eu posso colocar também que o meu sistema ele gere o quê? Um alerta
quando o meu produto tiver com uma quantidade baixa em estoque. Ou seja, vamos pensar o seguinte, quando o produto chegar a 10 caixas, por exemplo, eu tenho só 10 caixas no meu estoque, eu recebo um alerta dizendo que aquele produto ele tem que ser comprado, ou seja, eu tenho que entrar em contato com o meu fornecedor e abastecer. comprar um novo lote para eu poder fazer o quê? Para eu armazenar e ter um estoque atualizado, ou seja, para que não falte produto na minha prateleira, para que eu não fique sem um determinado produto. Ok? Entendi. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um modelinho aqui de uma especificação para vocês entenderem como que isso funciona. Só um pouquinho. Vou pegar aqui até um que tem as questões de um app aqui que acho que fica legal para vocês visualizar. Que é só para fazer o contato com o cliente e depois eles passam isso para o desenvolvimento, ou o próprio pessoal de desenvolvimento já fala direto com o cliente? Então, vamos lá. Então, como que acontece? Quando a gente tem, né, uma equipe, por exemplo, no caso do desenvolvimento, né, no nosso caso lá, só para explicar um pouquinho como que funciona. A empresa ela é uma empresa de implantação de sistema ERP. Então, a gente implanta o SAP. E então, a gente tem algumas equipes. A gente tem uma equipe que é só de suporte, ou seja, Sim. ela está lá para atender os clientes, para dar suporte no uso do sistema. A gente tem uma equipe que é a equipe de implantação, ou seja, que vai implantar o sistema, que vai no cliente, vai entender e vai implantar. E a gente tem a equipe de desenvolvimento, que é a equipe onde eu trabalho, que é o quê? Na equipe de desenvolvimento, o que ela faz? Ela vai em conjunto com a equipe de implantação, entende os processos, e aí em cima do que a equipe de implantação fala assim, ó, isso daqui o sistema padrão atende, isso aqui atende. Olha, isso aqui não atende. Isso aqui tem que ser uma customização. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que desenhar essa customização, ou seja, eu tenho que entender como funciona, entendi o processo, eu vou lá e vou montar tecnicamente como que eu vou fazer com uma rotina dentro do IRP para atender uma determinada demanda do meu cliente, ou seja, eu vou fazer um desenvolvimento de um sistema, só que para dentro do IRP, entendeu? Como se eu estivesse construindo uma nova funcionalidade para o IRP. Vamos pensar o seguinte, vai. O IRP a gente falou lá que ele faz todo o controle, né? De cliente, fornecedor, pedido, nota, estoque. Mas vamos pensar o seguinte, que o nosso cliente, ele, por exemplo, tinha que fazer um controle, por exemplo, dos caminhões que fazem o transporte das mercadorias. E isso o sistema ERP, por exemplo, não tem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender como que funciona esse processo, como que é controlada essa entrega. Então vamos pensar. Quando gera o nosso sistema aqui gera a nota fiscal, eu tenho que abrir um chamado, eu tenho que criar um chamado para uma transportadora, pedir para eles virem coletar o material,
e fazer a entrega. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que criar uma tela que, na hora que eu inserir a nota, que eu entre com o número da nota, ele já traz todos os itens da nota, e aí eu vou o quê? Vou indicar, por exemplo, qual transportadora que eu vou utilizar, ou então criar uma tela que, através dos itens da nota, eu consiga buscar um orçamento nas diversas transportadoras para eu escolher qual que é a melhor transportadora e aí fechar esse processo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender como que funciona o processo dentro da empresa e aí fazer o quê? Propor uma solução técnica para resolver esse problema. Então, quando a gente fala de engenharia de software, né, você colocou bem no começo, que é todo software é o quê? É um sistema de computador para resolver um determinado problema. Legal. Nós, da parte de desenvolvimento de sistema, a gente é responsável por o quê? A gente é responsável por fazer o sistema. Desenvolver o software, desenvolver o sistema. E para eu desenvolver o sistema, o que eu preciso? O primeiro passo é entender o problema, documentar como que eu vou automatizar esse processo e depois como que eu vou fazer isso computacionalmente. Então, eu vou criar uma especificação, vou colocar as regras, vou criar os protótipos, vou mostrar como efetivamente eu vou atender, como que eu vou resolver o problema do meu cliente. Então, o cliente, ele precisa ver essa especificação, ele precisa aprovar essa especificação para que a gente possa desenvolver. Porque senão, se ele não aprovar, como que eu vou desenvolver isso no escuro? Se eu colocar, tá bom, vai ser dessa forma, só que o cliente não aprovou, a chance de eu chegar lá e entregar algo que ele não quer é muito grande. Então, o que a gente precisa? A gente precisa identificar, e aí, em cima do que a gente identificar, a gente vai fazer o quê? Vai passar, vai criar as documentações e entregar isso para o nosso cliente. E aí, em cima do que o cliente aprovar, é que a gente efetivamente vai realizar o desenvolvimento do sistema. Tudo bem? Tudo. Isso era claro para vocês? Que antes do desenvolvimento, você tem todo esse processo de levantamento, entendimento, requisitos funcionais, não funcionais. Dentro das especificações, a gente tem que ter todos esses processos, né? Inclusive, por exemplo, vocês já tiveram aula sobre o ML? Perdão. Não. Não, né? Então, o que é o ML? O ML é uma série de diagramas que também nos facilitam nessa identificação. Então, por exemplo, eu tenho um diagrama de caso de uso, que é um diagrama onde eu mostro o quê? As ações do ator, que seria o meu cliente, e quais as funcionalidades que ele vai ter no meu sistema. Aí eu tenho, por exemplo, o diagrama de classe. Vocês tiveram programação orientada a objetos já? Ainda não. Eu também Vai não. ter próximo semestre com você, se não me engano. Provavelmente. Então, a programação orientada a objetos, o que ela tem de diferente? Então, lembra quando a gente estava fazendo lá a aula de algoritmos, que a gente usava o C? Lembra que a gente tinha lá aquele include, que eu falava assim, vocês têm que criar esse include para poder usar as bibliotecas. Tinha a biblioteca I/O, lembra que era de input e output, ou seja, de comandos de entrada e saída, e tinha o lib, que era os comandos de sistema. Quando eu falo isso em programação orientada a objetos, a programação orientada a objetos ela é voltada, né, em classe e objeto. Então eu tenho que criar uma classe, instanciar o objeto, aí cada classe eu tenho os atributos e tenho os métodos, e aí eu tenho um diagrama de UML, que é o diagrama de classe, que ele faz o quê? Ele, de forma documental, ele mostra como que as classes vão interagir. Então isso vai servir o quê? Como uma documentação técnica para apoio do desenvolvimento. Então, para a pessoa desenvolver, ela tem que saber quais as classes que ela vai desenvolver, porque... Então, isso tudo faz parte da documentação do projeto. Então, a partir daí, é que eu começo efetivamente o meu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento do sistema, ele não é só eu ir lá e só programar, sentar lá, botar a bunda na cadeira e programar. Ele tem todo esse processo aí. Todas essas etapas, elas fazem parte
do desenvolvimento de sistema. Sim. Isso era claro para vocês ou vocês nunca não tinham pensado nessa vertente? Deixa eu só perguntar uma coisa, Gabriel. Oi. Agora há pouco o Marquinhos também tava você, o Marcos, o Marquinhos e o Mira, e o Ricardo aqui. Ele não vai entrar mais? Saiu? Teve algum problema ou é o Marcos aqui? É o mesmo? Eu, professor, eu tava com 2 perfis. Ah, tá. Eu tinha entrado um aplicativo e outro pela internet. Ah, tá. Beleza. Então tá bom. Então o que eu vou pedir também para vocês na próxima aula reforçar aí com o pessoal para que todo mundo esteja presente aí na aula, tá? E o que eu preciso de vocês é pelo que vocês também já falaram, o César já tinha comentado isso com vocês, para vocês acessarem lá o AVA, realizar as atividades. Eu não sei até que ponto que vocês já realizaram, mas reforço também que vocês acessem a unidade 1, unidade 2, realizem os exercícios lá das sessões, e se tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Certo. Até aí tudo bem, gente? Tudo bem. Tá. Tranquilo. Ricardo? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Voltando aí, gente. Então, de novo, né? Então, quando a gente, né, como eu estava comentando aqui, toda essa etapa de levantamento, ela faz parte da equipe, né? Faz parte do processo de desenvolvimento de um software. Então, aí a gente começa como eu coloquei ali, a matéria é dividida em a parte especificamente de fundamentos de engenharia de software, depois a gente passa por essa parte de controle do desenvolvimento, né, que é falar um pouquinho de metodologias ágeis, como que eu controlo o projeto, como que eu faço com que eu desenvolva o meu projeto através de metodologias ágeis. Depois eu vou falar um pouquinho sobre qualidade do software, e depois eu vou falar um pouquinho da parte de teste. Também é super importante aí nesse processo, porque depois, só para colocar, depois a gente vai entrar nisso em detalhe, é que quando a gente documenta, né, quando a gente faz essa parte de documentação, especificação técnica, especificação funcional, elas vão servir no final do processo, depois que eu já passei por toda a etapa de desenvolvimento, elas vão servir como um documento que dá um norte para que a gente possa testar o meu sistema. Para quê? Para que serve o teste? Serve para quê? Para que eu garanta, através de testes no sistema, para que eu garanta que aquilo que foi descrito efetivamente aquilo que foi entregue. Ou seja, a documentação ela serve para o quê? Para documentar, para mostrar para o cliente que a gente entendeu o processo, que a gente montou um processo lógico, né? Um processo de tecnologia, um sistema para automatizar o processo dele e que isso vai ser entregue e tem que atender o problema dele. Então, quando você coloca inicialmente lá que um software é um programa de computador para resolver um determinado problema, tá corretíssimo. E quando a gente pensa em engenharia de software, a gente tem que pensar por trás desse problema, que é o que eu preciso identificar, eu preciso documentar, e de alguma forma, em algum momento, esses documentos que a gente criou, ele vai servir o quê? Como parâmetro para a gente fazer o quê? Para a gente realizar as etapas de teste e garantir que tudo aquilo que foi documentado, todas as regras que foram descritas, elas foram implementadas e elas funcionam. Então, basicamente, a documentação não serve só para iniciar o projeto, não serve só para servir como base para desenvolver.
ela serve também como base para eu garantir que tudo que eu descrevi, todos os processos que eu levantei, eles foram atendidos e foram colocados dentro do meu sistema. Caso eu, na etapa de teste, identifique que um dos meus processos não foram atendidos ou que ele está com problema, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a fase de desenvolvimento, Sim, sim. É feito toda a correção ou uma nova implementação, né, um novo desenvolvimento, volta de novo para a etapa de teste e aí eu tenho que testar tudo de novo e garantir, beleza, então agora tudo que foi descrito aqui está entregue. Então, quando a gente fala da etapa de desenvolvimento, a gente tem toda a etapa de desenvolvimento, porém, além da etapa do desenvolvimento, a gente tem teste, e quando a gente testa, dependendo do resultado, a gente volta para a fase de desenvolvimento, e assim vai. Ele vai ficar fazendo esse ciclo até com que o meu teste garanta e fala assim, ó, tudo que está documentado está feito. E aí, gente, a gente tem, para fazer isso, a gente tem cronograma, que a gente vai controlar o projeto. Então, tudo isso, então, todos esses processos envolvem a engenharia de software também. Eu tenho que definir, por exemplo, no caso na engenharia de software, eu também preciso definir a arquitetura do meu sistema, ou seja, eu levantei todo o processo, mas qual tecnologia eu vou utilizar? Então, vamos pensar, eu vou usar, ao invés de desenvolver em Java, vou desenvolver em C Sharp. Vou usar o banco de dados SQL Server. O meu sistema vai ser na nuvem, então vai ser um sistema web. Então, todos esses processos, eles também estão contemplados na engenharia de software. Isso ficou claro para vocês, gente? Sim, sim. De Sim, ficou. estava claro, vocês conseguiram entender todo esse processo junto com ele? Chegaram a discutir esses pontos? Não? Não. No caso, um grande desafio de trabalhar com software não é nem fazer, é prestar manutenção e manter ele funcionando, que vai mudando com o tempo. Eu, na empresa que eu estou trabalhando, estou fazendo agora, estou cuidando da teste de caixa preta, sabe, professor? Sim. Aí eu estou cuidando da parte mais de teste de caixa preta. Aí eu tava com a visão do cliente, né? Eu estou utilizando um software, não sei se você conhece, Ranorex. Sei, já ouvi falar assim. Aí tava usando ele. Aí tu percebe que quando é um projeto que foi mais bem planejado, dá muita pouca manutenção. Agora, os projetos que foi feito mais nas coxas, você percebe que fica bem mais difícil de manter ele com o tempo. Então, bom esse gancho que você está dando. Então, quando você tá colocando o seguinte, que na empresa que eu trabalho, professor, a gente já tem um sistema e a gente tem que manter esse sistema funcionando, né? E aí, quando você diz manutenção, ele pode ser uma correção de pequenos erros, certo? Ou pode ser a construção de novas funcionalidades, Assim, certo? E aí, o que vai acontecer? Se o meu sistema estiver bem documentado, fica muito mais fácil de eu implantar ou de eu fazer qualquer tipo de manutenção ou correção. Agora, se eu não tiver nenhuma documentação, se isso não estiver claro, se o sistema estiver mal desenvolvido, vai ser sempre muito difícil de eu dar a manutenção, de eu criar alguma coisa. É tudo muito mais complicado. claro. É, só um momento, já volto.
Professor, Opa. deixa eu fazer uma pergunta, né, sobre a matéria, não. Tem alguma posição sobre as provas ou não? Então, ainda a gente não tem nenhuma posição concreta. Eu sei que as provas, no primeiro momento, elas estão suspensas, né? Foi até Sim. mudada lá a data, tudo, mas por enquanto ainda a gente não tem nenhuma posição referente a Ah, isso. tudo bem. Beleza, obrigado. Pessoal, então todo mundo de volta? Sim. Vamos lá, né? Voltando aí no que no que eu tava falando. Então,
a gente tem que sempre pensar o seguinte, que toda vez que a gente está descrevendo, né, está colocando, está criando essas questões na documentação, ela vai servir tanto para a hora de desenvolvimento, quanto para a hora de teste, e também, como o Gabriel colocou aí também, em relação ao pós, né, ao como vai garantir também que eu consiga verificar se conseguir dar manutenção, conseguir manter o sistema sempre atualizado. Então, toda vez que a gente fala de documentação, às vezes a gente acaba sendo um ponto que às vezes acabam não investindo tanto, assim, tem possibilidade de cortar o custo do projeto, acaba cortando sempre nessa parte de especificação, de documentação. E aí é onde as empresas cometem um maior erro, que nesse caso acaba acontecendo, acaba não tendo uma qualidade de especificação e depois fica tudo muito mais difícil. Sim, sim. É mais difícil para a gente dar manutenção, é difícil manter o sistema sempre atualizado e assim por diante. Tudo bem, gente? Até aqui? Tudo. Então, vamos fazer o seguinte, até para você, como são as primeiras aulas aí, só para vocês se acostumarem, a gente está fazendo sempre o seguinte, é como se a gente estivesse fazendo o mesmo horário da universidade, então vai das 19h10 às 20h40, aí a gente dá uns 15, 20 minutos de intervalo, às 9 horas a gente volta e vai até às 10. Tudo bem? Então, fazer um intervalinho aqui para vocês, dar uma esticada na perna, toma uma água e daqui a pouco a gente está de volta. Certo, Tá bom? tudo bem. Ah, professor, seu microfone agora no final estava oscilando um pouco. Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Beleza, então. Valeu, obrigado. Certo, daqui uns 20 minutos você torna. Falou.
pessoal? Tá todo mundo de volta? Opa. Então, voltando aí, Marcos, como a gente estava comentando, ficou claro aí o uso da especificação, como que a gente precisa, né, efetivamente documentar o sistema e como ele é efetivamente utilizado. E aí ficou claro também que a etapa do desenvolvimento, ela não passa só por essa questão de desenvolver, né, de chegar e colocar a mão no código. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar o seguinte, né? Quem que é o responsável por fazer todo esse processo? Então, quando a gente para pensar, a gente tem, né, nos projetos, né, a gente tem o papel do gerente de projeto, que é aquele cara que ele é responsável por controlar o cronograma, controlar a equipe, as atividades, ele define a equipe, tudo. A gente tem o analista, que é o responsável por fazer toda essa parte de levantamento de requisito, entendimento do processo, a especificação, tudo isso. E aí a gente tem também, obviamente, a equipe de desenvolvimento, que aí é mais voltada, né, para o desenvolvimento em si, para a codificação, para tudo isso. E aí, assim, é importante que cada um tenha o seu papel bem definido, né? E o papel do gerente de projeto, nesse caso, ele é bastante importante, porque é ele que vai conduzir efetivamente o projeto, ele que vai conduzir em relação a essas questões de cronograma e tudo. E aí também faz parte, né, do nosso projeto, né, não especificamente de engenharia de software, mas é importante que vocês saibam que quando a gente coloca, né, quando a gente está aí nessas questões de projeto, a gente tem o cronograma precisa ser seguido, e aí baseado no que a gente tá falando, né, no que a gente baseado no que a gente está falando, o gerente de projeto, ele é o cara que vai conduzir essas questões, e aí baseado nas ferramentas, né? Então, como a gente colocou ali, né? Que a gente vai falar de Extreme Program, né? A gente vai falar de metodologias ágeis, a gente vai falar de PMI, né? Isso tudo são formas, né? São metodologias de como a gente gerencia o projeto. E aí, baseado nisso, a gente tem uma série de diretrizes, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando em PMBOK, a gente tem, por exemplo, reuniões semanais para indicar os status reports. Se a gente estiver falando, por exemplo, de Scrum, vocês já ouviram falar em Scrum, que é uma forma de metodologia ágil. Então, como que no Scrum, o que eles delimitam? Eu tenho uma reunião diária, onde eu faço o quê? Eu defino as atividades. Então, eu vou definir as atividades para aquele dia e vou comentar quais os problemas que eu tive e o que eu executei do dia anterior. Então, vamos pensar que sempre vamos pensar numa segunda-feira. Então, a primeira reunião, o que eu vou fazer? Eu vou definir tudo aquilo que vai ser feito no primeiro dia. E aí, a partir do segundo, o que eu vou falar? Eu vou pegar e vou explicar aquilo que foi feito no primeiro dia, ou seja, eu tinha uma lista de 10 itens, eu consegui cumprir os 10 itens, tá? Se eu cumprir os 10 itens, ok, aí eu vou fazer o quê? Uma nova lista de outros itens. Se não, se dos 10 itens eu só completei 8, então já significa que eu tenho um atraso, aí eu vou precisar definir, vou precisar redefinir, né? Vou precisar trabalhar o meu cronograma para eu absorver esse atraso e não ter nenhum impacto no projeto. Então, como que eu vou fazer isso? E aí, planejar as novas atividades. Então, é isso que a gente precisa fazer em relação a essa questão da gestão e do controle do projeto. Então, quando a gente fala de um projeto de sistema, a gente não pode, pura e simplesmente, só pensar que a gente vai ter
a equipe de desenvolvimento e tudo bem. Então, assim, não é só isso. É um projeto de sistema, um projeto de software, ele é muito mais do que só a equipe de desenvolvimento. Envolve uma série de processos, uma série de diretrizes que a gente tem que trabalhar e que não envolvem só desenvolvimento de sistema, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, eu vou ser um desenvolvedor, vou ser um programador, vou fazer ciência da computação, às vezes as pessoas acham, ciência da computação, sistema de informação, engenharia da computação, às vezes as pessoas acham que a gente vai ficar só, pura e simplesmente sentado atrás do computador ali programando. E não é isso. Então, envolve a equipe de projeto, é uma equipe muito maior, ela envolve gerente de projeto, analista, os desenvolvedores. Tem empresas que têm só a equipe de teste, que nem o Gabriel estava colocando ali, que ele faz parte da equipe de teste, faz diversos testes no sistema. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento de sistema. E hoje, mais do que nunca, é bem importante falar sobre isso, não se espera mais que o profissional de TI seja aquele cara extremamente técnico, né? Obviamente que é super importante que ele seja técnico, que ele saiba desenvolver, que saiba de cabo a rabo aí a linguagem de programação. Porém, não é só isso. Hoje ele precisa ser um cara que tenha visão de negócio, que ele consiga discutir o negócio com o cliente. Então, ele tem que ser muito mais do que só um cara técnico. Então, hoje, um grande diferencial do desenvolvedor é que ele tenha conhecimento técnico. Ele tenha conhecimento de negócio, não só conhecimento técnico. Ok? Isso é claro para vocês? Sim. Claro, sim, professor. Mas, gente, ficou claro para vocês essas etapas, o que a gente precisa efetivamente fazer para a gente criar uma documentação? Então, assim, quais as técnicas? Então, quando a gente fala de levantamento de requisito, a gente tem toda uma técnica por trás, né, que é o que eu estou colocando. A gente tem reuniões, a gente tem questionários, a gente tem levantamento de documentação, entendimento de processo. Então, tudo isso faz parte do processo de especificação de sistema. E aí, depois, o que acontece? O que muitas vezes o analista de sistema acaba fazendo? Ele é o cara que, assim como a gente falou de entrevistas, né, reuniões, então o que ele acaba fazendo? Normalmente, quando a gente tem essas entrevistas, essas reuniões, normalmente o analista de sistema, o que ele faz? Ele grava todas essas reuniões. Para quê? Então, um dos pontos que é super importante, tá, gente? Isso é uma dica de mercado. Toda vez que você, quando você for um analista, toda vez que você entrar numa reunião de levantamento, tenham como prática sempre colocar o seguinte: olha, a gente vai fazer essa reunião de levantamento e eu gostaria de gravar essa reunião, por quê? Para que eu tenha um áudio onde eu consiga voltar e, se eu precisar entender novamente, se eu precisar ouvir uma ou duas vezes para desenhar bem o processo, eu vou fazer. Então, é sempre bom quando a gente fizer esses processos de entrevistas ou reuniões, principalmente de análise de sistemas, conversar com o cliente de que a gente vai gravar essas reuniões, para que a gente consiga ter uma maneira, né, de quando a gente for documentar, a gente ter um processo que a gente possa relembrar, né? A gente possa ouvir mais uma ou duas vezes o processo, para que a gente possa efetivamente escrever uma boa documentação. O Gabriel, você comentou lá que no seu trabalho você está fazendo toda a parte de teste. E como que funciona a parte de documentação hoje do sistema? Vocês têm isso bem documentado? Vocês têm documentado os módulos? Como que isso funciona? E uma outra pergunta, quando vocês fazem, né? Você falou lá que você participa do teste, mas
quando você participa do teste, você recebe a documentação daquilo que você vai ter que testar? Como que isso funciona? No caso, a documentação do software tem uma parte, não sei se na sua tem a mesma, tem a intranet, né? E lá tem a wiki. Aí todos os softwares que a empresa já fez tem a wiki como se fosse uma Wikipedia de cada software. Aí eu, além de fazer os testes, eu documento o teste, o que eu estou fazendo, o que eu estou testando. Além de documentar, eu tenho que automatizar ele no Ranorex. Então, além de ter a documentação do software em si, tem a documentação do teste também. Sim. Então, vamos lá, né? De novo, quando eu comentei ali inicialmente que a gente também vai falar do teste, mas é importante a gente colocar isso. Então, assim, como o teste, ele é importante dele ser documentado, por quê? Porque o que ele garante? Se eu tenho uma documentação que descreve o processo e eu tenho uma documentação do teste, eu consigo dizer que o que eu testei é exatamente aquilo que foi documentado. E aí, a partir daí, se eu der um aceite na minha mudança ou no meu sistema, eu passo a ter uma documentação que garante que o processo foi descrito, o processo que foi descrito foi testado e foi aprovado, então ele pode efetivamente entrar no ambiente produtivo. Porque, gente, um dos problemas que a gente tem muito grande em relação a essas questões de sistema é isso, tá bom, beleza, vamos lá, vamos desenvolver, só que se a gente não testar, a gente corre o risco, por exemplo, de colocar em produção uma série de coisas que não funcionam, né? Que tem problema. Então, todas essas etapas aí de levantamento e teste, elas são importantes para que a gente garanta que o nosso software efetivamente atende o problema. Então, de novo, a gente volta naquele primeiro comentário do Gabriel, que é: o que é um software? É todo programa, todo sistema, né, todo software, né, todo programa de computador que resolve um determinado problema. Mas eu só consigo resolver um determinado problema se o meu software efetivamente cumpre os meus requisitos e consegue funcionar, né? Porque a gente, por exemplo, pode também cumprir os requisitos e a gente, por exemplo, ter problema de lentidão, o sistema não funciona, o sistema trava, o sistema dá mensagens de erro. Então, tudo isso precisa ser garantido nessa etapa de teste. Entendeu? Então, todo esse processo envolve. Então, quando a gente fala de software, a gente tem que sempre pensar nisso. A documentação, ela vai servir como norte para todo o processo do sistema, independente do desenvolvimento, independente se ele está no desenvolvimento ou se ele está já em produção e em fase de manutenções. A documentação é importante em todas essas etapas, todas essas fases, inclusive na fase de teste, como o Gabriel colocou aí, que ele tem que ter a documentação para poder efetivamente testar e documentar o teste. Entendi. Tudo bem até aqui, gente? Sim, sim. Gabriel, Sim. não sei se você pegou aí, que eu também comentei que a gente também tem essas etapas. A sua voz está oscilando muito, professor. Tá melhor agora? Sim, sim. Deixa eu ficar mais próximo. Eu vou, na próxima aula, eu vou ficar de fone, aí fica mais fácil. Não tem problema. Então vamos lá. Como eu comentei aí no início da volta do intervalo, então além de tudo isso, né, a gente tem todo um processo aí de gestão de projeto, né, onde a gente tem um gerente de projeto, que é aquele cara que controla o cronograma, controla a equipe. A gente tem o papel do analista, que é aquele cara que vai, né, montar as especificações, vai definir a arquitetura. A gente tem a equipe de desenvolvimento propriamente dito. E quando a gente fala da gestão, a gente entra
numa outra vertente, que é a forma como eu vou conduzir o meu projeto. Então eu tenho as metodologias que são mais padrões aí, que é o PMI, né, que é o PMBOK, que é um padrão de muita documentação, né? E aí alguns processos são um pouco mais morosos, e aí ele coloca, por exemplo, para você fazer reuniões de status report semanalmente, ou seja, semanalmente eu tenho que atualizar o meu cronograma e tenho que atualizar o gerente de projeto do cliente, como está o meu cronograma, como está o meu projeto, né? Aí a gente tem metodologias ágeis. Você já ouviu falar em metodologia ágil, Gabriel? Sim, Gabriel, sim. Marcos, Miller. O que acontece? As metodologias ágeis, né? Tem o Scrum, tem o Extreme Program. Então, isso daí o que é? É a forma como você vai conduzir, como você vai fazer a gestão do seu projeto. Então, quando, por exemplo, no caso do Scrum, o que acontece? Como que ele é feito? Como ele é uma questão de gestão de metodologia ágil, o que ele faz? Normalmente você vai, na semana, eles chamam de sprint. Então, você vai definir o sprint, então, normalmente acaba sendo um sprint de uma semana ou de 15 dias, ou dependendo da empresa até faz sprints diários, né? Então, você define quais as atividades, então quais as atividades que eu vou realizar, e aí você vai programando, né? Se você fizer, por exemplo, um sprint semanal, o que você vai fazer? Então você vai programar, sei lá, você tem 50 atividades, 10 atividades você vai fazer na segunda, 10 na terça, 10 na quarta, 10 na quinta, 10 na sexta. E aí o que vai acontecer? Em cima desse planejamento, no próximo dia, o que você vai falar? Você vai colocar aquilo que foi realizado, então, daquelas 10 que eu programei, quais eu realmente executei. Se eu executei todas, ok, eu vou para o próximo passo, defino quais são as outras atividades e sigo trabalhando. Se não, se por exemplo eu defini 10, das 10 eu entreguei só 8, aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essas outras duas, passar para o próximo dia, e vou ter que fazer o quê? Uma nova negociação, um novo processo para definir como que a gente vai absorver essas duas atividades que estão atrasadas, como que a gente vai trabalhar, como que a nossa equipe vai se portar, como que a gente vai trabalhar para absorver esses dois itens que foram atrasados, e assim por diante. Então, depende, né, essa questão da gestão de projeto, ela depende muito das metodologias que a gente vai utilizar para fazer a gestão do meu projeto. Tá? O que é importante é independente, né? Aí, independente de qual metodologia que eu vou utilizar, se for metodologia ágil, se for um PMBOK, né, que é uma metodologia padrão, vamos dizer assim, o que é indispensável em qualquer projeto de software, né, é o nosso famoso cronograma. Então, o que é o cronograma, gente? Onde a gente lista todas as atividades envolvidas no nosso projeto. A gente acaba quebrando o nosso cronograma normalmente em etapas, e aí baseado nisso a gente vai controlando o projeto. Vocês já viram um cronograma alguma vez? Já? Sim. Marcos, já Também. viram? Sabem então como funciona, né? Então, deixa eu só colocar aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês, tá? Tá melhor a voz agora, Gabriel? Tá sim. Então, para aqui para vocês.
Não permite compartilhar o vídeo. Bom, vamos fazer o seguinte. Não engano que é um projetinho meio antigo que eu participei, mas para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim, eu tô. Agora sim. Bom, então aqui primeiro eu coloco o título, né, do meu projeto. E aí, ó, eu acabo definindo o projeto em algumas fases, ó. Só para explicar para vocês, vou fechar primeiro. Então, nesse projeto a gente trabalhou efetivamente aí com 5 fases. Uma fase é a fase da visão, que é onde a gente faz o quê? Nessa fase de visão. Tem uma reunião de preparação do projeto, reunião de levantamento de requisitos junto ao key user, ou seja, eu vou levantar requisito com o usuário-chave. Faço uma validação da documentação que foi gerada através desse levantamento. Faço uma reunião de kickoff. O que é uma reunião de kickoff? É quando eu inicio o meu projeto. Quando, a partir dali, o meu projeto passa a ter validade. Eu crio um plano detalhado no meu projeto, tenho que definir um cronograma, e aí, o que a gente faz? Normalmente, quando a gente faz o projeto dividido em fases, a gente acaba tendo um documento de aceite, ou seja, uma assinatura do cliente para dizer que todas essas etapas aqui foram concluídas. Então, na fase 1, é uma fase basicamente onde eu faço algumas reuniões, crio o plano detalhado e crio o cronograma do meu projeto. Aí, ó, observem que a gente tem o que? Sempre as datas aqui, eu tenho uma porcentagem aqui de como que esse projeto está caminhando. Aí eu tenho uma fase que é a fase de planejamento, que é onde eu vou fazer o que? Documentação dos requisitos, vou fazer uma especificação funcional, que aqui, ó, nesse caso, o que a gente faz? A gente fez as reuniões e aqui eu montei o plano detalhado, ou seja, qual que é o plano para eu executar esse projeto. E aqui, efetivamente, eu vou criar a especificação funcional, ou seja, vou criar a especificação onde eu vou dizer as funções e tudo aquilo que o meu sistema deve ter. Aí, documentação de caso de uso, ou seja, eu tenho que ter uma documentação aqui que apresente os casos de uso. Eu vou mostrar isso daqui para vocês que eu também tenho. E aí eu tenho o documento de aceite. E aí, ó, a fase 3, ela é a fase o quê? Da realização. Que é o que, gente? Aqui, ó, aqui na verdade, esse cronograma está bem sucinto, tá? Mas quando a gente coloca aqui, eu vou ter todas as fases do desenvolvimento. Deixa eu ver se eu tenho um cronograma mais avançado. Ó, aí aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, ele já tem alguns outros detalhes, tá vendo? Aí aqui também, ó, aqui na verdade, na realização, ó, desenvolvimento dos módulos do sistema. São 16 dias, né? Mas aqui, normalmente, o que acontece? Eu vou ter esse cara, e aqui eu acabo fazendo o quê? Criando, né? Só para explicar aqui para vocês, o que eu faria aqui? Eu teria, por exemplo, as atividades que eu preciso realizar. Ou seja, o que ele vai fazer? Dentro dessa etapa de desenvolvimento dos módulos do sistema, eu vou ter o quê? Diversas atividades para eu poder executar. Aí eu vou ter que ter uma especificação técnica, os casos de teste. O que significa isso? Gabriel, você colocou para mim que você documenta os seus testes, certo?
Sim, E sim. provavelmente você também deve receber quais os cenários que você precisa testar, que são os casos de teste. Ou seja, eu preciso falar assim, o que eu preciso efetivamente testar? São os documentos de caso de teste. Aí eu tenho aqui, ó, execução do teste e documentos de evidência, que é aquilo que você falou, que você documenta, você evidencia os testes que você realizou. E aí você faz um documento de aceite dessa fase aqui também. E aí depois disso eu tenho uma fase que é chamada preparação final. O que é o plano de cutover, gente? Aqui é um documento onde eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou colocar passo a passo como que eu vou implantar o meu sistema em produção. GMUD é um documento de gestão de mudança, ou seja, eu preciso apresentar um documento de mudança, ou seja, se eu for implantar o sistema, ou se eu for fazer uma atualização, eu preciso criar um documento para isso. E aí o Go Live é quando eu efetivamente faço o quê? Coloco o sistema em produção. Então, além disso, eu vou ter que fazer o quê? Uma transferência de conhecimento, colocação do sistema em produção, suporte e manutenção. Ou seja, quando eu coloco em produção, eu tenho pelo menos de 1 ou 2 semanas onde eu faço operação assistida, que é um suporte e uma manutenção do sistema pós-produção. Ou seja, se acontecer qualquer coisa no meu sistema nesse período, a gente tem que corrigir de forma rápida e já aplicar as correções em produção. Tudo bem? E aí eu tenho um documento de aceite, uma questão aqui de lições aprendidas, que é o quê? Uma explicação daquilo que aconteceu no projeto, né? Quais as lições que a gente teve naquele determinado projeto, e aí eu faço um encerramento administrativo do meu projeto. Eu já tinha visto um cronograma assim, de desenvolvimento de sistema? Nesse molde aí, acho que não. Desse modo eu também não. Eu tinha visto já na outra faculdade. Então, isso aqui, gente, basicamente, isso daqui, ó, podem acreditar que isso é um cronograma de verdade, tá? Isso foi um cronograma usado num projeto, tá? Deixa eu Certo. cancelar aqui, deixa eu tentar pegar um outro aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Eu vou pegar um que tem umas atividades. Vou mostrar para vocês aqui, achei. Vocês estão vendo a minha tela aí agora? Carregando. Tô vendo. Então, aqui, ó,
é basicamente o mesmo processo, né? As mesmas fases, mas que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Então, o que acontece? Ó? Aqui, na fase 3, o que normalmente a gente acaba criando, ó, as atividades, cada uma das atividades que eu tenho que cumprir. Então, tá vendo? Ó? Por exemplo, ó, uma atividade 1, né? Ó, separar o sistema em 8 negócios. 2, melhorar o processo de salvar. 3, então aqui esse projeto era um projeto de melhoria de um sistema que já estava construído. Então, o que a gente fez? A gente criou as atividades aqui e cada uma dessas atividades são atividades de desenvolvimento. E aí aqui também, acho que é legal de vocês verem, que eu também tenho a porcentagem de conclusão, ou seja, aqui, ó, cada uma das atividades eu vou colocando, então esse cara aqui já foi concluído, então, ou seja, fechei a fase 1, aí, sei lá, ó, fechei a fase 2, fechei a fase 3, né, fechei, ó, aí aqui, ó, tá vendo, tem uma série de coisas aqui, tá, então, esses amarelos aqui, atividades que estavam em atraso, né, e assim por diante. Então, é importante aí para vocês terem uma noção aí de como que isso é controlado. Então, isso daqui, normalmente, o que a gente acaba fazendo? Esse cronograma, ele é bastante importante, né? Na visão do cliente, ou seja, o cliente precisa saber exatamente como que está o nosso projeto, mas também internamente, né? Mas internamente, o que acontece? A gente acaba ficando claro e evidente. Essa matéria é da hora, hein? Essa fase. Oi? Eu não entendi. Não, pode continuar, professor. Tô falando com o pessoal aqui, tava aberto o microfone. Ah, tá, desculpa. Então, aqui, na fase 3, o que vai acontecer? Normalmente, essa etapa é a etapa onde fica, é o cronograma que fica com o desenvolvimento. Por quê? Porque é onde é efetivamente a realização, ou seja, a equipe de desenvolvimento, ela tem que ter visão desta fase. As outras, não, teoricamente, não importa para ele, porque são atividades de outra pessoa, do gerente do projeto, do analista. Então, para o desenvolvedor, efetivamente, ele tem que ter controle desses prazos e precisa garantir que esses prazos serão cumpridos. Tudo bem, gente? Até aqui? De boa. Beleza. Tranquilo. Técnica, vou colocar um cronograma, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou planejar para essa semana aqui, no final de semana eu vou planejar uma atividade para que vocês criem um modelinho de especificação, para a gente poder, para vocês terem alguns exemplos mais práticos, e a gente discutir um pouquinho na nossa próxima aula. E aí na próxima aula a gente vai falar também do Extreme Program, para a gente falar um pouquinho como que funciona, falar um pouquinho sobre metodologias ágeis, quais os tipos de metodologias ágeis, que é a segunda etapa aí da nossa disciplina de engenharia de software. E aí depois a gente vai falar um pouquinho da qualidade do software, né, como que eu garanto a qualidade, então com teste, com uma série de outras definições, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhado das formas como eu testo, teste de caixa branca, teste de caixa preta, como que isso funciona, como que eu documento. Então a gente também vai falar um pouquinho sobre esses temas aí, tá bom? Então o que eu peço para vocês, gente, por favor, acessem o AVA, executem as atividades da unidade 1, da unidade 2, que são as duas unidades aí que a gente está estudando. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo, a gente vai tentando tirar as dúvidas. Eu preciso que vocês façam também o desafio nota máxima, para que, como a gente está nessa fase aí bastante complexa, né? É difícil para todo mundo aí, ninguém estava esperando essa doença, esse processo, o país está literalmente parado, é quase como se a gente estivesse numa guerra, então assim, está todo mundo meio que reaprendendo. Então a universidade, ela disponibilizou essa ferramenta, eu acho bastante legal, bastante importante, é uma nova forma da gente interagir, da gente dar aula. Então, o que eu vou pedir para vocês, gente? Até por ser um processo novo,
peço que vocês deem o feedback, se vocês gostaram da aula, se está muito maçante, se tá legal. A ideia depois é introduzir algumas coisas aí, algumas atividades para a gente tentar fazer juntos, para a gente conseguir ter uma interação um pouquinho maior, tá? Então, eu espero que vocês efetivamente tenham gostado e me coloco à disposição aí para tirar dúvida. E também, se de alguma forma a aula não foi tão legal assim, que vocês me deem o feedback e a gente vai tentando ajustar para que a aula fique o mais legal possível para vocês. Certo. Beleza, professor. Obrigado. Tranquilo? Professor, eu só Vocês- tenho uma dúvida em relação àquele desafio nota máxima, porque eu entrei lá para fazer o simulado, só que, tipo, o que eles disponibilizam pra gente não é algo relacionado à nossa matéria, tipo, matéria de ensino médio, esses negócios, então é necessário fazer? Então, é que assim, o desafio nota máxima, ele é um, um processo aí da universidade, né? Na verdade, ele é para preparar para vocês, principalmente para essas questões de concurso público, ENAD. Então, assim, ele é um processo, ele não passa é, especificamente pelas matérias e disciplinas que você vai estar dentro do semestre. Obviamente, tem coisas relacionadas, mas vão ter coisas que não tem tanta relação, mas é mais para que você possa se preparar para esse tipo de prova. Então, para o ENAD, para um concurso público, para N situações, inclusive para provas de empresa, né? Tem empresas aí que aplicam provas bem complexas, na verdade. Então, é uma ideia aí de preparar vocês mais para o mercado. Então, além de ser uma questão de você cumprir as atividades que a universidade está pedindo, é importante para você como pessoa mesmo, como treinar, entendeu? Porque assim, quanto mais a gente vê esse tipo de prova, a gente tem que ter tempo para executar, vai aprimorando, e quando a gente se deparar com isso, a gente não vai sentir tanta dificuldade para fazer. Beleza, entendi. Beleza? Mais alguma coisa, Gabriel? Gabriel, Marcos, Ricardo? De boa. Tranquilo? Vocês gostaram da aula hoje? Foi a primeira experiência que vocês tiveram? Como que foi? Foi satisfatório até. O problema é que eu não sou muito chegado em EAD mesmo, então. É que me pegou bem de Não, surpresa, avisaram bem Gabriel, em cima da hora. então, de novo, né? Por isso que eu já estou comentando. Então, já fique atento, entra no AVA lá, todas as disciplinas presenciais vocês vão ter dessa mesma maneira. Eu me comprometo aí, agora estou no grupo, vou interagir com vocês, vou colocar os links, vou pedir para vocês acessarem o AVA. Eu sei que é diferente, óbvio, não é diferente de você estar presencialmente, mas infelizmente é a realidade do momento, né? Provavelmente Sim. você também deve estar trabalhando remoto de casa. Então, assim, infelizmente, neste momento é a realidade que a gente vive. Então a gente O EAD está. eu não sou muito fã não, mas home office tô falando, é uma coisa muito boa, viu? Então. Mas assim, Gabriel, tenha certeza que assim, eu tô falando por mim e vou falar pela universidade, tenho certeza disso. A universidade, sem dúvida nenhuma, ela está tentando se adaptar à realidade, ela correu de forma muito rápida para disponibilizar essa ferramenta aqui para a gente, para ajudar e para que vocês tenham o mínimo de perca possível. Sim. O fato é que assim, ninguém tava esperando que as coisas fossem chegar no ponto que a gente está. Então, assim, a tendência, pelo menos pelos Piorar. próximos 10, 15 dias aí, não vai melhorar muito. Então, a gente precisa tentar, de alguma forma, por isso que eu estou pedindo feedback de vocês, estou perguntando, para a gente tentar melhorar o máximo que puder para que vocês não tenham esse sentimento de que, poxa, é EAD e tal. Não, a ideia é tentar fazer o mais próximo possível do presencial. Então, eu aqui me coloco à disposição, estou aqui para tirar dúvida, para ajudar. Se comuniquem aí com o WhatsApp, tudo, para a gente tentar evoluir, tirar o máximo de dúvidas, para que vocês não percam nada, porque a disciplina está sendo online nesse momento. Tá bom? Certo. Vocês me Professor, conhecem, né? Vocês me conhecem, sabem que podem contar comigo. professor, Opa.
Eu preciso só dos seus contatos que eu não tenho, porque eu não sou da turma do pessoal aí, também não estou em grupo, entendeu? Então vamos lá. O meu e-mail é deditado, que de queijo, jesus@gmail.com. Esse é o meu pessoal. Certo. O da universidade é daniel.jesus@anhanguera.com. Certo. E o meu celular é 11, código 11, Sim. 98111 3586. Gabriel e Fala o Marcos, final se pra mim, vocês por puderem, favor. adicione ele no grupo. Certo. O celular é 11 98111 Sim, 3586. beleza. Ricardo, Tá? passa seu número aí pra adicionar você lá no grupo. 991 Ah, 28 53 48. beleza, eu vou te colocar lá. Beleza, valeu. Então por hoje é isso, pessoal. Peço aqui na próxima semana vocês estejam aí online novamente para que a gente possa fazer nossa aula, tá bom? Certo. E obrigado aí Obrigadão. pela presença de vocês. Valeu, Agradeço gente. pela aula. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Valeu. tchau. Eu Boa que noite. agradeço. Tchau, tchau, gente.